Você tem visto mais animais convivendo com a cidade? Está aparecendo mais gavião, urubu, saruê, pombo, outras aves dessas onde você vive? Para quem é de São Paulo ou outras metrópoles, você tem ouvido o sabiá cantar mais de madrugada? Por que isso? O que acontece? Que tipo de animal que vem conviver com a gente nas cidades e o que as cidades fazem com esses animais? Por que, por exemplo, pombos de cidades mais poluídas tendem a ter penas mais escuras? É uma conversa super legal que mistura ciência com o dia a dia, que é o que a gente adora fazer aqui no Não Ficção, com especialistas, e trouxe hoje uma senhora especialista para falar disso, que é a Ana Paula Cis, que é bióloga evolutiva, professora e cientista do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, que pesquisa, entre outras coisas, a adaptação de animais às mudanças que nós humanos estamos causando, entre outras coisas, nas cidades. Bora bater esse papo. Ana, muito bom te ver de novo, bom te ter por aqui, é um privilégio poder conversar contigo e é um assunto que eu tô há anos já incubando, que eu queria muito conversar com alguém sobre urbanização de animais e convívio com a natureza, porque bem ou mal, pelo menos no meu caso, o caso do meu filho e de muita gente, acredito, que nos ouve aqui, é onde a gente encontra a natureza hoje em dia, né? Pelo menos ao longo do ano, grande parte dele. E eu tenho visto, ou pelo menos eu tenho reparado mais, nessa fauna e flora urbana. A gente vai falar mais da fauna, mas as duas coisas vêm juntas, aumentando de uns anos para cá. Então, para citar algumas coisas que me vêm na cabeça, assim, além do lance do sabiá cantar de madrugada, que para mim é um bom mote pra gente conversar. Periquitos. Eu nunca tinha visto tanto periquito em cidade. É uma coisa que, pelo menos em São Paulo, para mim é crescente, assim, vou no periquito, maritaca, urubu dentro da cidade, carcará, pegando pomba na Paulista. Já me mandaram uma foto no Twitter uma vez, perguntando o que era aquilo, que o cara tava no 26º andar, botou um frango pra descongelar na janela da cozinha, e quando chegou na cozinha tinha um carcará comendo o frango descongelado ali. Sensacional. Fantástico, a pessoa mandou a foto meio pela porta, assim, tipo, o que é isso? Assim. E o Lama, inclusive, identificou pato migratório pelo cocô na varanda de uma pessoa. O Lama, amigo nosso da biologia, professor da Federal de Santa Catarina, Guilherme. E, bom, convivência com esses bichos, convivência com saúva cada vez mais presente na cidade, convivência agora com saruê, o gambá. Eu não tinha ouvido falar de gambá em São Paulo há 5 anos, 10 anos atrás. Agora todo mundo, todo canto, ó, o saruê, nossa, apareceu em casa, nossa, apareceu no quintal, apareceu na árvore. Escorpião, enfim, o contato está sendo crescente. Eu queria entender se é uma impressão ou se é uma coisa que está acontecendo mesmo, assim, a natureza está vindo para a cidade, que tipo de ambiente é esse para a gente estar convivendo com eles? Eu acho que são as duas coisas, né? Tem o negócio da impercepção, né? Que a hora que você começa a reparar, você começa a ver tudo, né? Então, assim, se você não tá olhando direito, você não vê. Uhum. E eu acho que isso é ótimo, né? Então, o fato de você estar vendo, óbvio que você é um biólogo, né? Então, você deveria estar vendo deveria faz ter um visto tempo. antes, né? Mas, assim, tipo, às vezes a pessoa tá andando na cidade, ela não vê mesmo. Ela não vê porque ela não nem para pensar, né? Mas eu acho que tem tudo isso também, né? Tem vários bichos que estão chegando aqui agora, por exemplo, na cidade de São Paulo, mas é mais ou menos triste, igual o tucano-toco, né? A gente nunca via tucano-toco 10 anos atrás, quando eu mudei para São Paulo. Tucano-toco não existia em São Paulo. Hoje em dia a gente vira e mexe na USP várias vezes tucano, mas é essa coisa meio de savanização, né? Tipo, o cerrado tá se expandindo, a floresta tá diminuindo. Então, esses bichos que são mais de cerrado estão começando a chegar por aqui, igual o escorpião amarelo, que não era para estar aqui também. Mas tá aqui. Não é só o lance dele estar urbanizando, de repente tá ele quente o já era suficiente. urbano. Então, por exemplo, quem é do interior de São Paulo, tipo assim, Sim. eu estudei na Unesp, em Rio Preto. Ah, putz, Eu Rio lembro, Preto. lá, 20 anos atrás, já tinha muito caso de escorpião amarelo, todo mundo preocupado com o escorpião amarelo. Agora ele tá chegando aqui, não era pra estar aqui, porque ele não é daqui, né? Tucano-toco a mesma coisa. Tem vários bichos nesse quesito. Mas também tem várias coisas que eu acho assim, que se você minimamente der as mínimas condições pro bicho, ele vai ficar ali, né? Vai começar a aumentar as populações. Então, assim, se você tem um pouco mais pandemia, de... né? E tem estudo que mostra isso, né? Tipo, um monte de passarinho que voltou por causa da pandemia, etc. Todo mundo trancado, e aí vem golfinho no canal de Veneza, vem viado aparecendo na rua, Exato, passarinho, de repente você fala, opa! Se você der a mínima condição, eles chegam ali, né? Então, porque também não tem pra onde ir, né, coitado? Tipo, as cidades estão crescendo e não tem muito... Ou você se adapta ou você morre, né?
se extingue, então... Quer dizer, tem o lado bonito dos bichos estarem se adaptando à cidade, mas também tem essa consequência de mudanças que a gente está causando via mudanças climáticas e deles estarem perdendo o ambiente natural e meio que só sobrou aquilo, né? É tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura. E o problema é que nem todos conseguem, né? Então, assim, é um filtro, uma cidade, imagina, igual aqui a cidade de São Paulo, ela surge aonde era uma das florestas mais biodiversas do mundo, que é a Mata Atlântica, né? O número de espécies que você extinguiu nesse processo é gigantesco, né? Extinguiu localmente, né? Onde era a cidade de São Paulo. O que me surpreende é que alguns conseguiram sobreviver, né? Então, tem vários aqui que sobreviveram, mas a maior parte se extinguiu. Quem sobra na cidade? Sobra porque tem algum talento que é vantajoso ali, tipo... Pomba, eu sei que ela não é daqui, mas né, veio pra cá porque já era uma ave de encostas rochosas, então não é muito diferente de um prédio. Você pode ver que a pomba comum, ela não faz ninho, ela não pousa em árvore, ela pousa no fio do lado. Ela curte pedra mesmo, né? Rato, já vive em ambiente fechado, pequeno, come lixo, barata. Tem um lance de uma vocação da espécie para fazer aquilo, ou tem uma adaptação posterior convivendo na cidade que faz esses bichos. Bichos urbanos são diferentes dos bichos silvestres equivalentes? Tem as duas coisas, né? Eu acho que, assim, a cidade é um filtro ecológico gigantesco, né? Então, assim, a hora que você tem uma cidade, você vai ter um filtro que aqueles... Por exemplo, para aves, né? Que eu conheço mais. O filtro é mais assim, aqueles mais generalistas que conseguem comer de tudo, igual Sabiá, um bem-te-vi. Aqueles, também, né? aqueles um pouquinho de médio porte, né? Nem muito pequenininho, nem muito grande. Esses vão se dar bem. Só que é aquilo, né? Você começa, você tá ali, mas você não... A tua evolução não aconteceu ali, né? Então, o teu processo evolutivo. Então, você vai ter que se adaptar de alguma forma, né? Porque aquilo ali também é um ambiente diferente. Então, com certeza, vai ter um processo evolutivo também junto, selecionando ou levando a indivíduos que conseguem sobreviver e se reproduzir melhor ali e a ter maior sucesso, né? Dentro das espécies que sobrevivem. Eu queria decompor as duas partes e olhar um pouquinho com mais calma para as duas, assim. Então, pelo menos pensando na fauna, e uma boa fauna para a gente pegar como exemplo, porque é bem fácil de você reconhecer, são as aves, né? Porque pelo canto, por elas no fio, nas árvores, coisas assim, a gente consegue ver mais, acredito, do que, por exemplo, o saruê, que deve ser super presente, mas aparece de noite. Mas ó, você vai correr lá no Ibirapuera, você vai ver um monte. Então, eu já vi em várias praças, sem falar na capivara, né? Nos outros... Não, saruê... É surreal. Me dá um pouquinho mais assim, que tipo de bicho que... Porque, ok, já quebra pra mim já isso no que são os bichos que vieram pro ambiente urbano com os europeus, por exemplo, que a gente trouxe pra cá, então, barata, rato, coisa assim, que é meio que um bicho no mundo inteiro, e quais bichos que são brasileiros raiz aí, quem que veio, capivara, assim, que era de cá e veio pra cidade aqui ou pra grandes cidades no Brasil. Os que estavam aqui já, né? Então ali, eu acho Isso. que Me dá uma noção de quais que a gente consegue ver na cidade que vem de cada canto, assim. Aqui em São Paulo, um bem-te-vi, um sabiá laranjeira, um sabiá barranco, os periquitos também, que você tá falando. Periquitos que foram exportados para Londres, eu fiquei sabendo, né? Tem uma população de periquitos estabelecida lá, porque algum excêntrico falou, vamos soltar uns periquitos aqui, e eles ficaram. Né? Mas tem saruê. Mas, assim, o saruê é uma coisa legal, porque, assim, tem duas espécies, né? Que é o gambá de orelha preta e o gambá de orelha branca. Vou começar a reparar. O de orelha preta é o da Mata Atlântica, certo. Que é o que estaria aqui. Mas a gente tá vendo o de orelha branca do Cerrado chegando aqui. Então, eu já vi várias vezes o gambá de orelha branca. Também na cidade de São Paulo. Mas, mas que conjuntura é essa de mudança climática e savanização da cidade? Eu nunca tinha pensado nisso. Caramba. É triste, mas por outro lado é legal ver um tucano, né? Tucano de bico verde é daqui. E tem também na cidade de São Paulo. Sério? Ali na USP a gente tem registro de mais de 100 espécies de aves. Então, assim, porque, óbvio, né? É um lugar onde estava numa das maiores florestas tropicais do mundo, né? Vai sobrar bastante coisa. Então, assim, aí ao redor do zoológico, ao redor da Guarapiranga, Serra do Mar, ao redor da USP vai ter. O horto florestal, né? Você vai no horto, você vê saíra 7 cores, você vê um monte de coisa. Sério? Que você não... Que legal. Eu sigo o perfil de Aves do Brasil no Blue Sky e a variedade de cores de saíra, pra mim, é surreal. Eu amo saíra também. São meus favoritos.
Então, esses mais... E daí tem aqueles que vieram junto com... porque tem essa associação muito grudada com os seres humanos, né? Então, por exemplo, o rato, né? Ratos novérgicos, os músculos, que é o camundonguinho, pardal. Pardal é uma espécie também que né? Não é brasileira, né? Exótica. Tem... Pomba. Pomba. Tem pomba aqui que é nossa, né? Tem a rolinha. A rolinha, né? Então, a gente fez uma entrevista com alguns estudantes de escolas daqui da cidade de São Paulo, né? A gente, seu laboratório. O pessoal do meu laboratório. O Anderson, que na verdade é mestrando da professora Natália, que é uma colaboradora minha, né? Natália Azevedo. E daí ele foi e aplicou um questionário para saber o que as crianças conhecem sobre a avifauna da cidade de São Paulo. Daí, o que você esperava que elas iam falar? Pô, eu falaria de pardal, pombo, urubu. Então, o que ganhou foi rolinha. Eu achei tão bonitinho. Que legal, que legal. Eu não esperava uma Verdade, rolinha. também não, Era também o que não. mais que as crianças No interior falaram. até sim, meu pai fala isso, assim, minha família é de região de Águas de Lindóia, Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu lá. Nessa região era rolinha, várias aves silvestres ali, mas que eu nem sei como é que estão agora, porque... Eu achei muito bonitinho que eles sabiam que era rolinha. Daí tinha, sei lá, avestruz, um monte de ave que nem é brasileira, nem tem aqui. Mas assim, eu acho que tem que... Para onde a gente vive, assim, eu acho que a gente tem que pensar mesmo, porque é muita coisa. E de mamífero também, né? Tipo assim, um saruezinho, as pessoas não gostam de saruê. Eu não entendo a perseguição. Você já acendeu uma curiosidade aqui que eu vou ter que olhar para a orelhinha dele. Porque eu vi isso com saguis também. E foi uma coisa que o pessoal me contou nessa reportagem da TV Cultura que em São Paulo tem cada vez mais saguis nas árvores, bichos aqui ao redor. E eu falei, nossa, os bichos estão vindo da floresta. Eles, não, na verdade é o pessoal soltando o sagui baiano. Aqui que é o sagui, eu esqueci o nomezinho do saguizinho que tem a orelhinha branquinha, do tufo branco, que não é nem daqui, mas teve tanta pirataria, teve tanto tráfico de animal silvestre, que a galera soltava nas árvores aqui, os bichos se estabeleceram, inclusive tomaram espaço dos saguis locais, mas é o que você encontra nas árvores hoje, né? Vai ser o saruê e o sagui vão ser os nossos esquilos, né? Ai, mas olha, é muito bonitinho, né? Eu troco um esquilinho. E olha que eu tenho um doutorado em esquilo, hein? Bom saber. Então, eu gosto. E você sabe que saruê, ele tem resistência a veneno de cobra, né? De jararaca. Então, é muito legal isso. Outro bicho que eu tenho visto bastante, que tá se tornando queridinho da galera, que você vê até bicho de pelúcia, virou adesivo lá fora, isso aqui, é capivara, né? Então, e tem cada vez mais, né? Um dia eu vou fazer um trabalho de capivara. Eu quero saber o que a capivara tá fazendo ali. Como as capivaras de São Paulo estão resistentes à poluição, né? Poluição. Você sabe que pomba tem isso, né? As pombas, tem estudos que mostram que pombas que vivem em áreas mais poluídas, em cidades, elas são mais melanizadas, elas são mais escuras. E por quê? Porque a melanina, a produção da melanina, ela é parte... Deposita metais pesados? Exato, um negócio assim? Deposita metais pesados, então você está detoxificando, né? Tipo, o organismo. Quer dizer, quanto mais pena escura a pomba fizer, mais ela tá jogando fora a porcaria que ficaria no corpo dela. Exato. Elas são sobreviventes mesmo. Não, a pomba é legal. Eu não gosto muito, mas o pessoal do meu laboratório zoa comigo que eu não gosto. Mas pra viver de resto de cachorro-quente de São Paulo, elas realmente têm que ser muito boas em... mas tem o Lucas, que trabalha comigo, né, o pós-doc, toda palestra que ele dá, ele põe uma foto de um bem-TV comendo ração de cachorro, que é muito legal. Então, também tem um lance aí, deixa eu aproveitar e perguntar, que tipo de bicho que vive mais na cidade? Você falou generalista, a gente tá falando de animais que são... que já convivem perto com um ambiente parecido com o ambiente urbano. Vou chutar que ter uma reprodução rápida também, com ciclo anual, deve ajudar a se encaixar no ritmo humano ali da gente ter, né, férias, um ritmo anual ali. E animais inteligentes também são mais favorecidos, porque pra gente ter uma coisa como bem TV, comendo ração, né, o corvo nas cidades,
Que consegue lidar melhor com essa coisa que é mais imprevisível, né? Isso. Imprevisibilidade. Pombos de lado, não vamos falar deles em inteligência aqui, embora sejam animais muito legais, são inteligentes até. Mas é que vem deles atravessando e ficando no meio do trânsito, nem sempre tem esse respeito. Até você ter uma adaptação genética, até você ter uma seleção, você pode ter uma adaptação comportamental e um bicho mais inteligente tem comportamento mais flexível, né? O bicho consegue se virar aí com ração ou com outra coisa no meio. Tem esse lance da inteligência em animais urbanizados também? Tem, eu acho que tem também. Eles tendem a ter... porque, assim, medir inteligência é sempre um problema grande, né? Porque é difícil você fazer isso, né? Mas tende a ser bichos que têm um cérebro maior relativo ao tamanho do corpo, né? Sim. Mas eu não gosto muito de falar de inteligência, porque eu acho que sempre pode virar uma bola de neve. Sim, e desculpa, tem entrevista aqui com o Eduardo sobre inteligência animal, em que a gente fala do quanto a gente fica limitado pelo que a gente sabe e quer medir nos bichos como uma medida de inteligência, mas eu tô falando nesse sentido aí mesmo, de repente volume do cérebro, flexibilidade de comportamentos. Sim, com certeza. Flexibilidade de comportamento, com certeza. Porque é isso, né? Uma cidade é mais imprevisível do que, muitas vezes, um ambiente onde ele tá vindo. Ainda mais se o ambiente que ele tá vindo é uma floresta tropical, né? Que uma floresta tropical ela não tem muita variação, né? Ao longo do tempo. Não é igual, sei lá no norte global, ou no extremo sul, onde você vai ter um inverno muito rigoroso, um verão, né? Que daí você tem mais estações variação. assim, né? Então, acho que, com certeza, quem consegue lidar com o que tá mudando vai se dar melhor. Inclusive, a pomba, para mim, é o maior caso de... Teve o hype, foi a transportadora de mensagens importantes, era a deusa da sabedoria, tava junto com Atena. Um capítulo inteiro na origem das espécies. Tá lá, né, no auge, aí aparece o telefone, aparece um correio mais prático, aparece o telégrafo, o pessoal dane-se a pomba, praga e, né, joga fora. E agora é o rato urbano, né, é o rato do céu. Mas essas vieram. Das que estão aqui com a gente, ou mesmo dessas, evolução é uma coisa maluca. Ela não para, né? Ela não... Você nunca tá adaptado, porque tá tudo se adaptando junto, tudo tá mudando junto, tudo é dinâmico. Então é sempre aquela corrida de mudanças. Que tipo de mudanças que o ambiente urbano traz para as espécies? Eu já vi histórias, por exemplo, de andorinhas que vivem perto de estrada terem seleção por asa mais curta e maior manobrabilidade. Então, que são as que não estão morrendo atropeladas no trânsito. Então, compararam as asas das andorinhas que morriam atropeladas com as andorinhas capturadas fazendo ninho, voando, e tinha uma tendência delas estarem ficando com a asa mais curta e fazendo mais curva, indo menos longe, catar as coisas. Eu lembro da história das saúvas aqui, trabalho bem legal do pessoal da USP mesmo. Não lembro se era o Carlos Navas, quem foi que mostrou que saúvas urbanas aguentam mais calor. Elas... que dó, coitado. Porque estão ali no asfalto, estão na calçada. Então, a saúva que você encontra no interior ou no mato, ela morre aos 40 graus, 45, e a urbana vai até os 60, 50. Ela aguenta mais calor porque está vivendo uma sauna, numa ilha de calor que é a cidade. Que outras coisas que a gente consegue ver ou imagina ver acontecendo com aves no ambiente urbano? Eu acho que eu tô levantando a bola para você me contar, por exemplo, a história dos sabiás, que não precisa ser uma história fechada, mas que tipo de pergunta que isso levanta, né? Não, eu acho assim que o sensacional é que absolutamente qualquer coisa que você estudar, na verdade, na cidade, eu tenho certeza que você vai encontrar um exemplo de seleção natural super forte. Por quê? Porque é isso, né? É uma mudança muito brusca do teu ambiente. Então, se você escolher qualquer bicho, planta, vírus, você vai encontrar essa pressão seletiva, né? Vírus, assim, talvez até circule rápido demais para perceber isso, mas mosquito que transmite o vírus, com certeza. O Aedes aegypti tá super urbanizado. Gente, desculpa atropelar a convidada, mas eu tô... Biólogos aqui, também tô dando meu pitaco. A Aedes aegypti, ele se urbanizou de um nível que hoje em dia qualquer pocinha de água suja,
ele tá se reproduzindo. Não é mais aquele esquema de água limpa, e vai ver se tem um pneu com água. Não, uma tampinha de refri esquecida. É onde ele reproduz. Porque assim, ele tem que se reproduzir ali, né? Ele quer ficar perto das pessoas, porque é a forma de você conseguir, né, completar o seu ciclo de vida. Então, é uma pressão seletiva gigantesca. Não tem mais dele ir pra mata e voltar. Agora, no alto do poste de trânsito. Porque tem um buraquinho ali em cima, fica um tanto de água na estação de chuva e é lá que o bicho tá se reproduzindo. O que é um inferno pra quem tenta combater o mosquito. Mas é isso que tem um amigo meu, né, o Lucas, que é um pós-doc no meu laboratório, que ele gosta muito dessa ideia de que cidades são novos biomas, né? Total. Então, cidades são esses lugares onde tá... tudo foi orquestrado pelos seres humanos, para seres humanos, mas tem um monte de coisa ali que tá vivendo ali, tá sobrevivendo e fazendo o melhor que consegue, né? Então, assim... E qualquer bicho você vai encontrar. Eu acho muito bonito que tem um estudo que eles fizeram mundialmente com trevo, né? Então, trevo... trevo? O que eles encontraram? Trevo é aquela planta bem vagabunda, né? Que tá em tudo. E trevo, ele tem muito um composto secundário, que eu acho que é ciano. É alguma coisa que faz com que ele tenha menos predação, né? Inclusive, a Eliana, entrevistada aqui da Unifesp, contou que uma das plantas mais frequentes em acidentes domésticos com envenenamento por plantas é o trevo. Aí, ó. Que com as crianças. Sério? Ai, meu Deus, que medo. Porque é tão bonitinho, né? Então. Todo mundo vai querendo comer um trevo. Mas o que eles encontraram? Eles encontraram que o trevo, quando você tem o trevo... trevos florestais, né? Eles têm muito mais desse composto secundário, então eles são muito mais impalatáveis para os bichos que estão predando do que os trevos urbanos. Não precisa, né? Não precisa. Tem muita gente pra comer. Isso no mundo, assim, tipo, inclusive aqui no Brasil, né? Teve populações de trevos que eles estudaram do Brasil. Essa parte de finologia acontece muito, né? Você mudar que é o sabiá de novo, né? Então, vamos lá pro sabiá. Me conta essa história. Porque eu vi isso, assim, eu descobri essa história do sabiá em 2013 ou 2015, e eu queria fazer um podcast com isso, assim, eu ia fazer um podcast de storytelling mesmo, peguei um microfone emprestado do pessoal do Butantan, um microfone direcional, acordei de madrugada, apontei pro sabiá que tava cantando lá, e falei, são 3 horas da manhã, eu tô ouvindo aqui esse cretino cantando já, cretino não, que é super legal, mas tô ouvindo esse sabiá que não para de cantar aqui, e por que eles estão cantando de noite? Foi uma coisa perceptível pra mim. Não, e é para qualquer pessoa, né, que mora na cidade de São Paulo, assim, é um negócio que grita aos olhos não, aos ouvidos. É isso, né, todo ano a gente vê história de o sabiá tá cantando cada vez mais cedo. Eu lembro que quando a minha bebê era muito pequenininha, a gente acordava à noite, a gente sabia se era 1 da manhã ou 3 da manhã, se tinha sabiá cantando, entendeu? Certo, essa referência de privação de sono e acordar de madrugada, compartilho dela. Total, porque assim, falava 1 da manhã, não tinha sabiá, falava assim, não, essa noite vai ser difícil, entendeu? E só que daí, que aconteceu? Pra mim era um sinal de que, tipo, eu já devia estar encerrando o texto aqui, indo deitar. Quando começa a cantar sabiá... Nossa, mas 3 da manhã, gente. Era o meu horário de escrita. Que loucura. Hoje, se eu tô acordado a essa hora, só da luzinha acesa, aparece uma criança na porta e fala, papai, quero colo. E aí eu tenho que pôr no colo, às vezes deito pra dormir junto, e aí vou embora e... Gente, mas é muito noturno esse pessoal. Teu filho também? Ele acorda no meio da noite. E aí, se ele vê luz acesa, ele levanta e vem bater um papo. Olha só. E daí, quando eu ouvi o sabiá, né, como qualquer paulista, né, paulistano, e daí um dia eu tive uma insônia, e eu fiquei pensando nesse negócio sabiá, ouvindo sabiá, eu falei, gente, não é possível, alguém deve ter estudado isso, né, e daí eu fui procurar, e você vê, assim, sempre tem as hipóteses, né, isso aqui é por causa da poluição sonora, isso aqui é por causa da poluição luminosa, mas não tinha nenhum trabalho científico. O que é a poluição sonora e a poluição luminosa, pra dar uma noção? Barulho da cidade. E aí vai fazer ele cantar quando tá quieto. Exato. Por que ele tá cantando, né? E assim, ele começa a cantar no fim de agosto e vai parar em novembro. Uhum. Então é sempre na primavera, né? Ele tá cantando porque é a época reprodutiva, pro macho mostrar pra fêmea, olha só, eu aqui, sou um sabiá, né? Vem. E se ele tá cantando no horário que tem muito barulho, a fêmea não escuta. Então, o que ele faz? Ele muda o horário para cantar num horário onde tem menos barulho. Então, a ideia é isso, Ou tem gente que fala que isso pode ser por causa da poluição luminosa, que é muita luz, ele desregula se é dia, se é noite, e começa a cantar no horário qualquer. Daí eu falei, não, gente, alguém tem que estudar esse negócio, entendeu? Daí e foi numa época
que eu tinha ganhado esse serrapilheira, porque eu já tinha, eu tinha ganhado um grant do serrapilheira para estudar adaptação em sabiá. Mas eu queria estudar o quê? Eu quero estudar... Ah, você já estava estudando sabiá? Já, mas eu não estava estudando canto ainda. Porque eu quero estudar justamente porque que esse bicho é tão frequente na cidade. E é um bicho que é nativo, entendeu? Para mim, o que chama os olhos é que não é uma pomba. Certo. O que fez esse bicho que já estava aqui conseguir continuar por aqui? E isso, assim, vai poder me dizer, talvez, o porquê que esse bicho tá aqui e os outros não conseguiram, né? E como que a gente pode fazer para os outros também conseguirem, né? Porque eu acho que a ideia é você ter a cidade como o mais biodiversa possível para poder, né, ter todos os serviços ecossistêmicos, ser um lugar onde você... Aquela ideia, né, de One Health, né? Uma única saúde, né? A saúde do mundo e a saúde humana, né? Se conectando. No Hiperconectado, a gente fez um episódio sobre urbanização dos animais e uma das conversas foi com o Luciano, ornitólogo, contando que, inclusive, já mediram mais bem-estar ou melhor sensação de bem-estar em pessoas em lugares que têm mais aves, que ouvem mais aves, que veem mais aves ao redor. Porque, claro, para você ver mais aves tem mais árvore, tem todo o ambiente, tem mais parque, mas vem tudo junto mesmo. Então, até quem tá na cidade se sente melhor também em estar numa cidade mais diversa, né? Não, com certeza. E eu acho que vai além, né? Porque, tipo assim, tem um doutorando lá no Departamento de Ecologia, o Douglas Cirino, que ele tá estudando coisa de saúde mesmo. Ele relacionou o fato de você morar na cidade de São Paulo, mais próximo de um parque, você tem uma melhor em todos os índices de saúde. Ele mostrava fotos de ruas de São Paulo para as pessoas e elas votavam em qual elas achavam mais bonitas. E daí, com isso, ele treinou uma inteligência artificial para categorizar todas as ruas de São Paulo por beleza. E adivinha quais são as ruas que ganharam? Tá, desses bairros todos que eu falei, tenho certeza absoluta. São as ruas mais arborizadas, ao mas redor não do basta Ibirapuera. ter árvore. Ah, Tem que ser árvore alta. árvore alta, frondosa e sem fio passando. Exato. Então, assim, a gente sabe o que é bonito, né? E a gente sabe o que a gente quer. Agora, por que não tem? Eu sou da opinião que quem tá cortando é porque não mora onde tá cortando. E aí, ó, não me tomem por São Paulo não, tá? Qualquer capital brasileira, por que reelege quem derruba a árvore? Eu também não sei dizer. E por motivos, às vezes, estúpidos, assim. Estúpidos. Não, muito. Mas, assim, eu acho legal, porque como a gente convive com essa natureza, tanto com as árvores quanto com os bichos que estão ali, eu queria trazer a conversa com você justamente como não é só a impressão. Tem um bem-estar envolvido, tem um serviço ecológico envolvido, tem outras coisas que vêm junto, e vale a pena a gente prestar atenção nessa natureza e cultivar ela, né? Trazer esses bichos para perto. Não. Para falar dos bichos, pelo menos. Não só para os bichos, né? Mas para os seres humanos, né? Então, os seres humanos se beneficiam disso. Os seres humanos, eles melhoram a saúde deles, a qualidade de vida, tudo mais. Eu acho que não existe dúvida. Cientificamente, não existe dúvida de que essas coisas são importantes. E é mais importante você ter mais parques próximos, né? Mesmo que sejam pequenos. Porque um parque um pouco mais longe, ele também é pior, né? Mas, voltando para o sabiá, por que eu estou estudando o canto do sabiá? E daí, então, no meu laboratório, então, a gente está estudando sabiá. A gente vai sequenciar o genoma completo de sabiás de 3 cidades do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Legal. Então, eu acho super legal esse projeto. E vamos comparar com os sabiás das regiões florestais, né? Das matas onde eles viviam, o habitat dele, natural, né? E a gente quer ver se essas diferentes cidades, elas são uma pressão seletiva parecida, né? Então, se a gente encontrar a mesma assinatura de seleção, né? Tipo assim, os mesmos genes estão respondendo, as mesmas coisas, isso significa que é um caso de evolução paralela, né? Então, coisas parecidas. Daí eu pensei e falei assim, não, eu preciso fazer um trabalho, então, sobre o canto do sabiá. Primeiro eu quero saber quão mais cedo ele tá cantando mesmo ou não, né? E daí, o que eu falei? É muito difícil você ficar gravando isso se eu for gravar em cada lugar da cidade de São Paulo, né? Daí que a gente pensou... Duas filhas pequenas também. Não dá. Eu só consigo de madrugada lá em casa. Daí, a gente pensou em fazer um trabalho de ciência cidadã, né? Onde a gente recruta pessoas que não são cientistas profissionais para fazer parte do trabalho, do trabalho científico, né?
E daí, o que a gente fez? A gente recrutou escolas na cidade de São Paulo. Então, a gente teve 20 escolas. Eu acho que, no fim, foi 20 escolas. Que a gente ia lá na escola um dia. Chegava lá, dava um gravadorzinho para a criança. E dava um aparelho de medir poluição sonora. A gente tem uma colaboradora da Faculdade de Arquitetura que sabe tudo sobre acústica, né? E conforto acústico. A Rani Michalski, que ela emprestou pra gente esses aparelhinhos, que são sonômetros, e daí a criança levava para casa à noite, colocava na janela dela, media lá o barulho, media o barulho de manhã, trazia o gravador de volta pra gente. Jardim Miriam, onde eu morava, ia ser assim, estouradaço. Não, é muito legal. Tipo assim, a gente ainda não analisou esses dados, mas assim, a gente já ouviu os áudios, a gente sabe que a gente pegou muito sabiá cantando o tempo inteiro. Mas o que a gente vai ver agora, então, se de fato isso está relacionado com a região da cidade onde foi, porque a gente tem escolas desde a extremo norte, né? Perto do Horto, a gente tem várias escolas aqui no centro, a gente tem bastante escola na Zona Leste também, algumas na Zona Sul. A gente não tem nenhuma escola no extremo sul, que infelizmente, mas o ano que vem, quem sabe, a gente consegue. Se tiver alguém ouvindo, alguém aí do extremo sul, ou extremo Zona Leste também, que a gente não tem. Algum educador, né? E daí a gente vai analisar isso. E assim, as crianças, e foi muito legal, porque foi nisso que eles fizeram também o questionário para saber que passarinho que as crianças conhecem ou não, né? Que passarinho não, que ave, né? E daí, porque a gente também fez passarinhada nas escolas, a gente fez todo um trabalho, porque a gente não queria simplesmente chegar lá, dar sem explicar, né, o que estava acontecendo. Então, teve todo um projeto, né? Cada escola desenvolveu um projeto diferente. Teve escola que fez, assim, uma mostra de artes, onde as crianças podiam colocar, tipo, sabiá, etc e tal. Teve escola que fez música, né? Foi uma coisa maravilhosa. Então, ano que vem, eu volto aqui para contar se ele está cantando mais cedo, se está relacionado com o barulho ou não. Legal. E tendo o genoma desses bichos, a gente consegue olhar para genes que estão, por exemplo, envolvidos com ritmo circadiano, genes envolvidos com estresse ou alguma outra coisa, né? Mas voltando no sabiá e no barulho, porque tem vários estudos que eles mostram que aves que moram perto de aeroportos, elas cantam realmente diferente. Elas mudam não só o horário que elas vão começar a cantar, mas elas mudam também a frequência com que elas cantam. Eu achei que ia mudar o timbre, mas a frequência. Então, acho que é mais alto, elas começam a cantar mais alto e o avião tem uma frequência mais baixa, uma coisa assim. Bom, eu entendo. Meus pais moram perto do aeroporto e não dá para conversar quando os aviões estão passando em cima. Assim, então, realmente não dá para se ouvir mesmo. A gente tem escola perto de Congonhas, hein? Vamos ver o que aconteceu. Legal, de repente descobri que existem populações diferentes de sabiá na cidade. Sim, eu acho que vai ter, porque São Paulo é gigante, né? São Paulo são 20 milhões de habitantes, né? Na grande São Paulo. Eu vou dizer, eu não tenho, acho que a passagem por cidade que mais marcou, tirei o Rio de Janeiro, que é sacanagem, né? O aeroporto já ser ali no horizonte para você ficar babando na cidade inteira antes de aterrissar, mas chegar em Campo Grande e ver um bando de araras voando na cidade me pegou, assim. Eu falei, caramba. Mas você sabe que eu sou de Andradina, né? Andradina é na fronteira com Mato Grosso do Sul. E lá não existia, quando eu era criança, não existia arara. Hoje em dia tem muito arara canindé. E tem muito bicho mesmo que não existia mesmo. Assim, então eu acho que tem alguma coisa assim, alguma coisa a gente deve estar fazendo certo também, que os bichos estão realmente melhorando, né? Minha irmã outro dia foi correr e eu tava lá e eu fiquei tão triste que eu não corri com ela, que ela encontrou na mesma corrida, ela olhou, ela viu um tamanduá-bandeira com um filhotinho nas costas. Dela tirou uma foto, ela virou e tinha uma anta correndo no lado dela. Que legal. Legal que a gente tem condições de ter cidades muito mais diversas aqui, ter essa convivência, né? Sim. Não, e eu acho que esse é o futuro, né? Para tudo, né? E para a saúde humana, isso que eu acho que é importante, assim. Não é só para os bichos, né? Então a gente faz. Claro, para mim, o que me importa são os bichos, desculpa. Mas para a saúde humana é importante. A gente sabe que isso importa para quem está ali vivendo também. E é surreal, né? Da conversa sobre aves, eu lembro de ouvir uma observação tipo, olha, qualquer quintal, qualquer bairro
no Brasil, de qualquer cidade, você encontra uma variedade de espécies de aves maior do que o Reino Unido inteiro. Um negócio assim. Eu falei, caramba, a gente tá perdendo uma oportunidade aí. Não, e isso é uma coisa muito interessante que a gente fez com essas escolas, que era? A gente tinha várias escolas que eram escolas particulares também, né? E daí a gente fazia as passarinhadas, e daí você pergunta para Passarinhada, desculpa, a gente já passou por isso, eu não sei, acho que a gente não comentou para as pessoas. Passarinhada, um passeio para observar aves. Isso, um birdwatching, né? E muitos alunos tinham feito viagem de birdwatching no Pantanal, tinham feito na Amazônia, daí você pergunta que bichos que eles conhecem, é um tuiuiu, sabe? É um irapuru. E daí você pergunta, e aqui na cidade? Você já viu uma cambacica? Não sabe nem o que é uma cambacica, sabe que é um bicho super comum, sem aço. Então, eu acho que tem uma parte também da gente reconhecer a biodiversidade, que a gente precisa conhecer o que está aqui, que a gente não conhece. E que é importantíssimo, porque se você não sabe que está ali também, você não se importa, né? Eu lembro daquele estudo entrevistando pescadores, perguntando o que era diversidade e o que é uma pesca diversa, o que é jogar a rede e coletar muitos bichos. E a resposta era, o volume de espécies era diretamente proporcional à idade de quem respondia. A galera mais velha tinha lembrança de outra época de pesca, que vinha de tudo na rede, e para o pessoal mais novo, o diverso era uma fração da fração da fração do que o pessoal mais velho vinha. E daí você concluía já duas coisas, né? Que essa diversidade se perdeu, mas quem convive num ambiente menos diverso não sabe o que perdeu, né? Não tem noção do que tinha ali. Então, você não sabe e nem do o foi embora. que é. Olhando para a cidade, tem como a gente favorecer esse processo? Ou tem como a gente otimizar esse processo em nosso favor? Porque eu não quero ver mais escorpião chegando no ralo de casa. Mas eu acho muito legal ver passarinhos novos cantando lá fora, chegando. O que a gente pode ter no ambiente urbano para trazer mais diversidade ou para conviver mais com isso? Para dar mais chance para a natureza vir para o espaço que sobrou para ela. Eu acho que a hora que você tem mais diversidade, você controla naturalmente essas outras espécies que estão explodindo, né? Então, assim, um escorpião, ele vai ser controlado a hora que você tem uma maior diversidade de predadores que conseguem consumir o escorpião, né? Então, tem isso, né? Essa é a primeira coisa. Porque entra num equilíbrio ecológico, que a gente não tá num equilíbrio ecológico, né? Mas é literalmente mais áreas verdes, né? E essas áreas verdes, elas não podem estar concentradas, né? Então, tem pesquisadores também que estudam como que as áreas verdes têm que se conectar, o tamanho delas, ou o que você pode fazer ou não para ter mais diversidade. Sim, e ela também não pode ter qualquer idade, né? Só para anos de eleição, logo mais, para a gente lembrar disso, que não adianta eu derrubar uma árvore de 200 anos e plantar 20 árvores. Tudo igual, né? 20 eucaliptos, não 20 vai funcionar. eucaliptos novinhos ao A não redor. ser que você vai plantar, botar koala ali, não vai servir muita coisa. Eles não têm o mesmo papel, né? Não. Você falou, as pessoas elegem, eu nem sabia disso, mas totalmente intuitivo para mim. Como bonito uma rua com árvores frondosas, que é tudo que a gente não tá deixando crescer na cidade, né? Não, e assim, para você crescer uma árvore dessa, são muitos e muitos anos. Cada vez que eu vejo uma tipuana que alguém corta, tudo bem que o pessoal fala assim, mas tipuana não é nem nativa, mas é uma árvore maravilhosa. Cada vez que eu vejo e eles cortam assim, indiscriminadamente, né? Porque assim, é a árvore que vai cair o galho a hora que vier uma chuva mais forte, né? Então, não dá. Não, outro dia eu vi um que o que aconteceu? Caiu o galho por causa da chuva, tinha árvores maravilhosas. Eles foram cortar as duas. Caiu um galho de uma, deles cortaram as duas no chão, assim. Ficou horrível. E aí não tem mais onde a galera pousar ali ao redor. Não tem mais nada, né? E... Não, e isso assim, tudo bem, são as aves, mas tem todo um ecossistema ali, né? Tem todos os invertebrados que vivem ali, tem todo, né?
E para quem curtiu, para quem gostou, para quem quer saber mais sobre o assunto, ou para quem quer ter contato com o que você vai publicar sobre os sabiás, você me recomenda material, vídeo, livro? Tem bastante livro de ecologia urbana, né? É? Então, é porque ecologia urbana é uma área muito mais antiga, né? Que não é tão antiga, mas é mais antiga que evolução urbana, né? Uhum. Então, tem bastante gente estudando ecologia já faz um tempo. Em português, eu acho que eu não conheço nenhum livro, mas saiu recentemente um livro que era de ecologia urbana no sul global, né? Porque tem uma coisa, né? Porque as cidades no sul global, elas são muito diferentes das cidades no norte global. Uhum. E do ponto de vista evolutivo, isso é interessante por quê? Porque, primeiro que as cidades no sul global são muito mais jovens, e elas tiveram um crescimento muito mais rápido e desorganizado. Não é Londres que tem 700 anos Exato. ali, né? Então, isso daí é uma pressão seletiva muito maior, isso daí é um filtro ecológico muito maior. A gente não tem o invernão, que os bichos que não estão Exato. dentro das casas não morrem, né? Então, eu acho que é completamente distinto o processo aqui no sul global do que seria no norte global, né? Então, por isso que a gente precisa estudar isso aqui, né? A gente não pode esperar ficar só usando exemplo do norte global. Porque é isso, né? Tipo assim, a Mata Atlântica... Quantas pessoas vão na Mata Atlântica, de fato, né? Quem vai fazer uma trilha? Quem vai... né? Porque... E é um negócio sensacional. Você vai andar ali na mata, é a coisa mais linda do mundo. Você vai pra praia, sabe? Não tem nem palavras para descrever um negócio lindo desse. E tem vários remanescentes aqui em São Paulo que são lindos, assim, né? O Horto Florestal é uma coisa linda. Ali na região sul de São Paulo tem mas a gente nunca vai, né? É raríssimo algum paulistano fazer isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer isso nas praças mesmo, ali do lado da casa deles. Colocar um gravador para reconhecer, né? Tem os aplicativos que hoje em dia você fica ouvindo, né? E você descobre que aves que tem. E é assustador o número de aves, que você nem tá ouvindo, porque você nem sabe, né? Perfeito. Obrigadão, Ana. Foi uma aula fantástica. A gente foi para todo canto e voltou de todo canto, mas eu acho que é porque é um assunto que a gente carrega muita impressão nossa, né? Vivendo na cidade, convivendo com os bichos e vendo as coisas, também tem essa nossa carga forte aqui. Por favor, quem é de outras cidades, me conta que bicho que estão se urbanizando na sua cidade, o que você tá vendo de mais frequente, que bicho que a gente como paulistano, ou como paulista, ou como alguém convivendo em São Paulo ignorou completamente, mas que é bem legal no interior do país, que com certeza o que você vê em Manaus, o que você vê em Porto Alegre, o que você vê em sei lá, João Pessoa é diferente do que a gente viu aqui, né? Mas, falando em Manaus, tem um estudo que eles estavam olhando para ratos para camundongo, que eles olharam camundongo do mundo inteiro, né? E em várias cidades, né? Porque camundongo, hoje em dia, ele vive praticamente sempre onde você tem uma população humana. E os camundongos de Manaus são muito diferentes do resto do mundo. Sério? Mas faz sentido, né? Porque você tá vivendo num lugar que é super úmido, você tá vivendo num lugar onde... Manaus, eu sabia onde tinha ar-condicionado de noite, porque eram os lugares que estavam com janela embaçada. É tão úmido que tá frio dentro do lugar e a umidade de fora condensa no vidro. Então aquela lanchonete, aquela farmácia tá com o ar-condicionado ligado, porque o vidro tava fosco. Olha, gente, que loucura. É muito úmido mesmo. Então, e os ratos lá também. Os ratos não, os camundongos, no caso. Que legal, eram diferentes. Bem diferentes. Que barato. Obrigado, Ana, foi uma aula aqui. Espero que você tenha curtido essa aula. Queria muito trazer a Ana para esse assunto que eu adoro, porque me lembra muito de que a vida acontece ao nosso redor, ela continua mudando, ela continua evoluindo, e onde a gente vive, seria muito bom a gente poder aproveitar um pouquinho mais dessa evolução para ter cidades mais diversas. Quem permite a Ana fazer esse tipo de pesquisa, levar essa ciência até para as crianças fazerem pesquisa sobre sabiás, é o Instituto Serrapilheira, que apoia a pesquisa e divulgação científica no Brasil, incluindo esse canal, incluindo essa pessoa que vos fala. Fica o meu agradecimento a eles e fica o meu convite a vocês a se inscrever aqui no canal, assim vocês recebem os próximos vídeos regulares e os próximos não ficção com mais conversa de ciência do dia a dia, do tipo que eu adoro ter por aqui. Até uma próxima.